Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para as negociações da soja lá em Chicago. Um dia de queda bastante expressiva para os preços da soja. O mercado ontem reagiu positivamente depois do relatório do USDA, mostrando aí uma redução ainda maior nos estoques que já estavam apertados, uma disposição de exportar mais soja americana. No entanto, o mercado hoje teve um dia de queda. O que será que aconteceu? Quais foram as motivações para essa queda forte lá em Chicago, tanto para a soja quanto para o milho? A gente convidou o Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, onde fica a Granoeste, para nos ajudar a entender o que vem por aí. Seu Camilo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual a sua leitura desse dia de hoje, das negociações lá em Chicago? Por que essa pressão tão grande na soja por lá, seu Camilo? Boa tarde, Alex. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. É um dia de liquidação de posições, especialmente de parte de fundos e especuladores que vieram comprando e dando sustentação ao mercado nas últimas semanas, né? E diante de um relatório relativamente neutro, acabaram hoje vendendo posições que haviam comprado neste período de alta. O que me surpreende mais é por que esse movimento de queda não começou ontem. Por que as vendas não foram muito mais intensas ou intensificadas ontem? Porque ontem o mercado acabou fechando aí com 14 ou 15 pontos de alta. E mesmo depois da divulgação do relatório, o mercado se manteve firme, né? Ele oscilou muito naqueles momentos do pregão, ou melhor dizendo, da divulgação do relatório, porque aí há muitas ordens de compra e de venda postadas previamente ao relatório, né? Mas depois o mercado se postou de forma positiva. Então o que me surpreendeu muito mais foi exatamente o mercado ter ficado positivo ontem e devolvendo o que está devolvendo e devolver o que está devolvendo hoje, né? Estamos aí com quase 50 pontos de baixa hoje. O mercado havia rompido a barreira novamente pela segunda vez neste ano, né? Que é o melhor preço dos últimos 8 anos por aí. Rompido a barreira dos 14, né? Ele fechou ontem em 14,01, 02 por aí, né? Mas hoje liquidação de fundos de forma intensa. É óbvio que o movimento não começou na soja, o movimento começou no milho, né? E o milho ontem, ele sim, já registrou perdas, né? Ontem registrou 7 pontos de perda lá em Chicago, hoje está com 23 pontos de perda e 4% de queda hoje, né? Por que isto? Porque, na verdade, o mercado esperava um corte muito expressivo nos estoques finais de milho norte-americano. O mercado esperava pelo menos um corte de 5 milhões de toneladas em relação ao mês passado, de 39 para 34 milhões de toneladas, e o USDA cortou apenas 1 milhão e 300 mil toneladas para 38,1. Então, o estoque americano de milho está em 38,1. O mercado que vinha se postando positivamente no milho também, tanto que o milho passou longe dos 5, foi a quase 5,60 nesses dias, né? Ou quase 5,70, na verdade, no melhor momento. Ele hoje está com 5,33, né? E na semana passada, semana retrasada, os Estados Unidos tiveram uma das semanas na qual eles mais exportaram milho, com algo como 8 milhões de toneladas apenas numa semana. Isso se deve a compras muito expressivas de parte da China, portanto não é somente soja que a China está comprando muito milho também, tanto que já há avaliações de que a China pode comprar neste ano no mercado internacional, ou seja, importar cerca de 24 milhões de toneladas de milho. E eles têm uma limitação favorecida para a importação da ordem de 7 milhões de toneladas. E não se tem notícia que nos últimos anos, nos anos recentes, eles tenham rompido esse patamar e agora, de repente, eles estão explodindo em compras, né?
O mesmo está ocorrendo com trigo, né, que a China também está importando bastante, algo como 28 a 30 milhões de toneladas de trigo, aí vai para outros produtos como canola, cevada, etc. Né? Mas, voltando à questão do milho, isso ajuda a explicar um pouco o movimento que vem acontecendo na soja. Né? Então, depois de uma alta expressiva, um mercado, milho, e o outro soja, um postando-se no outro, vieram subindo nesse período. E agora, um se escorando no outro acabou cedendo, né? Mas o movimento começou exatamente por essa expectativa que falhou. A expectativa que falhou foi que o mercado esperava um corte muito maior nos estoques finais americanos e acabou não acontecendo. O movimento negativo começou no milho e invadiu pela soja, né? Agora, seu Camilo, claro, dá para imaginar que esse movimento pode ter continuidade, enfim, a gente vai ver soja mais barata do que o patamar de hoje, porque foi uma perda grande, né? É possível, viu, Alex? É possível que o mercado ainda estenda um pouco mais essas perdas. Se a gente pegar o movimento de baixa da semana passada, ou até a semana retrasada, que se estendeu até o início da semana passada, ele foi um movimento que chegou aí muito próximo de 13, 13,10, 13,20 por aí. Ele tinha ultrapassado os 14 e caiu para algo como 13 baixos, né? Agora, é possível que ele estenda um pouco mais essas perdas até esse patamar de 13,20, 13,30, é possível. Eu, pessoalmente, não acredito que ele rompa a barreira ou o suporte aí dos 13. Pessoalmente, não acredito. Porque, de qualquer maneira, os números do relatório, apesar desses números do USDA vierem francamente contra a perspectiva do mercado, eles assim mesmo indicam o atual aperto no quadro de oferta e demanda. Quer dizer, qualquer Tanto número... de milho quanto de soja, né? Tanto de milho quanto de soja. Né? Qualquer número abaixo de 13,30, 13,20 aí para a soja, no caso específico da soja, torna o produto muito barato. É isso, seu Camilo? Exatamente. Eu acredito que essa onda de baixa vai começar a partir de amanhã a despertar o interesse comprador novamente e vai haver uma recomposição das carteiras novamente no lado comprador, lado comprado das carteiras, né? Então é muito possível que isso ocorra. Se esse movimento vai acontecer amanhã, ainda cedo não dá para a gente falar, porque pode haver até uma continuidade para um pouco mais de vendas, né? Mas o fato é o seguinte, à medida que se aproxima mais de 13 raso, a tendência é despertar o sentimento de compra e os fundos passarem a serem comprados novamente. O que ocorre? O estoque caiu mais 1 milhão de toneladas. Nós estamos num dos estoques menores, acredito que desde 2014, que quando chegou a 2,5 milhões de toneladas o estoque final americano. Está com 3,2. Ano passado era 14,3. E o ano retrasado, 24,7 milhões de toneladas. Veja a redução drástica. 24,7 2 anos atrás, há um ano atrás 14 e para esse próximo agora 3,2 milhões de toneladas de estoque final. É uma redução, um enxugamento de estoques muito grande, que só é contínuo com alta de preços, né? Portanto, olhando puramente o lado fundamental, o que a gente está vendo é esse aperto no quadro de oferta e demanda, e os fundos estão atentos a isso. Eles ganham com a movimentação dos preços, né? Fizeram movimentar para cima, subiu, agora estão vendendo, movimenta para baixo, daqui a pouco, novamente, desperta o sentimento comprador e muito mais gente compra do que vende e o mercado volta a subir. Eu acredito que esse ponto é alguma coisa aí entre 13 e 13,20, mas de repente pode começar já amanhã, a gente vai ter que ficar atento nisso. Muito bem. Daí, seu Camilo, então, pelo que eu estou entendendo, é um movimento muito pontual, certo? Esse de hoje. Mas já tem argumentos, já tem fatores que justificam uma retomada da alta, fundamentos, né, que justifiquem uma retomada da alta, e é possível a gente ver de novo a soja nos 14 dólares, pelo menos no curto ou médio prazo aí? É possível, não tenha dúvida nenhuma.
Eu até acredito que o mercado, ele estabeleceu um patamar que é um mínimo de 13, ao redor disso, para esta situação atual que vivemos. Oferta e demanda caminhando em sentidos opostos, né? A oferta com mais volume, a demanda com mais volume sendo demandado, sobretudo de parte da China, que é um fenômeno que já vem acontecendo há quase um ano, né? E, do outro lado, a oferta mais restrita. Nós tivemos 2 perdas significativas da safra norte-americana. A safra brasileira e sul-americana, por extensão, ela está num ano também de muitas dúvidas climáticas, né? Também precisamos monitorar isso de perto. De qualquer maneira, na somatória da oferta global, a gente tem algum questionamento sobre o tamanho da oferta. Se a gente voltar a 2 anos atrás, a produção mundial foi de 361 milhões de toneladas. Se ver o ano passado, ela caiu para 336. Nós estamos voltando a recuperar com esses números de América do Sul, números cheios para a América do Sul. Brasil, 133 milhões. A Argentina, com 48 milhões de toneladas. A gente volta a produzir os 361 de 2 anos atrás. E o consumo é crescente nesse período, né? Então, veja bem, vivemos essa situação de aperto no quadro de oferta e demanda por aumento de demanda e uma certa contenção da oferta. Este quadro está posto e este quadro não permite que o preço fique abaixo, eu acredito, de 13. Óbvio, vamos monitorar. Há casos, relatos de ressurgimento da peste suína africana na China. Vamos ver até onde isso vai, até que ponto pode retornar ao abate de rebanhos, etc., com implicações sobre a demanda de farelos e milho. Ainda é muito cedo para falar e ainda não tem nenhum reflexo que se diga que já está havendo redução. Então, vamos ter que monitorar isso. A safra sul-americana pode ser maior? Pode. Depende de clima pela frente. A safra norte-americana, os primeiros indícios são de um aumento da área, que pode chegar novamente a 36 milhões de hectares, ou até chegar a um novo recorde com 36,5 milhões de hectares. Pode, porque há um estímulo via preço, de forma muito expressiva. Então, o americano pode plantar muito mais. Agora, nos próximos dias, entre o dia 20 de fevereiro, tem o Fórum Nacional Americano do USDA, né? Este fórum já vai nos dar uma ideia inicial de área plantada, mas lá em 31 de março é que vamos ter a primeira intenção de plantio efetiva com a audição aos produtores, que é um levantamento que o USDA faz dos produtores para ter uma ideia mais exata de quanto vai plantar. Há uma perspectiva de aumento significativo da área de soja nos Estados Unidos. Uma vez confirmado isso e o clima seguindo para frente, você pode ter uma recolocação da oferta nos devidos trilhos e aumentar novamente estoques com um reflexo negativo sobre preços. Mas isso é uma conversa que a gente vai ter mais para frente, não é? Então vamos ter que monitorar todos esses fatores para ver aonde que a coisa vai andar. Aqui internamente temos... Pois não. Não, eu queria colocar só 2 fatores nessa conversa, que, ao meu ver, são fatores negativos para preços, mas eu queria ouvir do senhor que impactos isso poderia ter aí no curto prazo para as cotações, que seria a questão do feriado, né? Feriado lá na China, que está começando agora e deve se estender aí praticamente um mês inteiro de fevereiro. Se isso de fato reduz demanda e pode impactar na formação de preços, e a entrada da safra brasileira, que começou a evoluir ainda a passos lentos, mas já num volume maior do que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas. Como é que esses 2 fatores podem interferir na formação dos preços, seu Camilo? Em primeiro lugar, a questão do feriado na China, ele é bem hiper tradicional, né? E sempre tem algum reflexo negativo momentâneo. Mas este ano, o próprio governo chinês determinou que vai proibir viagens, etc., em razão da pandemia. Então, eu acredito que até a paralisação ela vai ser bem menor do que em anos anteriores.
Esse feriado da China promove a maior migração humana da Terra, né? E todos os anos ela ocorre com 450 milhões de chineses viajando de uma região para outra. Este ano deve ser extremamente limitada pelas questões da pandemia e acho que por esta razão deve ter inclusive um impacto menor nos mercados. Mas ele está geralmente bem absorvido, não é um fato novo, é um fato que as empresas se preparam, demandam anteriormente mais e posteriormente também compensando esse período mais de inatividade. Então não vejo assim que vai ter um impacto maior. A entrada da safra brasileira sim tem um impacto até bem significativo todos os anos, também de forma típica e natural, pela entrada de safra, e que normalmente tem uma implicação não tanto em Chicago, mas às vezes chega a ter uma implicação em Chicago, mas a implicação é muito maior nos prêmios apurados nos portos brasileiros. Portanto, é um reflexo muito mais interno do que, e para nós, claro, no preço internacional, mas com reflexos aqui dentro muito mais para o produtor brasileiro, do que propriamente em Chicago. Óbvio que para o importador, se o prêmio cai, como ele paga isso num acréscimo ou decréscimo sobre Chicago, neste caso os prêmios ainda estão positivos, portanto um acréscimo sobre Chicago, a composição do preço internacional fica mais favorecida para o importador, uma vez que o prêmio cai também, né? Então os prêmios que, por exemplo, sobre março, há 30 dias atrás falavam em 40, 50 pontos ou centavos acima da posição março ou maio lá em Chicago, hoje já se fala em 20, por exemplo, para o embarque em março, né? E 20, 25. O fevereiro ainda está na faixa de 50, 40, 50 por aí. Mas houve uma queda e pode até pressionar um pouco mais pela frente. Agora, este movimento ele tende a atrasar um pouquinho mais e pode ter implicações diversas de anos anteriores. Por que isso? Porque nós podemos ter prêmios se mantendo um pouquinho mais firmes agora. Alô? Correr pela frente, porque toda a logística nossa vai ficar acumulada, ou seja, vamos ter que carregar mais navios em menos tempo, mais caminhões indo para os portos, mais vagões indo para os portos. Isso pode, de um lado, pressionar um pouco os prêmios nos portos, mas também aumentar o custo dos fretes internamente, e nós sabemos que o que vale, para efeito de cálculo do preço interno, é quanto vale a soja em cima do navio. Se eu tenho custo de navios que esperam lá no porto, se eu tenho custo maior de carregar um navio, a estiva, chamada estiva, se eu tenho um custo maior de botar a soja do interior aqui até os portos, tudo isso vai implicar numa certa pressão dos preços no interior do Brasil. Agora, os preços estão nos patamares bastante altos, que a gente vai ver sempre aquela oscilação de R$1, R$2, R$3 todo dia, ou até muito mais, né? Dado esse preço dilatado que estamos vivendo agora. Além da variação de preço e prêmios e custo do frete, nós temos também a variação cambial, que também tem sido, não é para amador não, né? Controlar câmbio aí, né? Ou atuar com câmbio, né? Oscilações bruscas de 1,5% são comuns a gente ver também no câmbio, né? Então nós vamos viver essa situação de muita volatilidade no preço interno neste ano novamente. E diante dessas constatações, o que o produtor pode fazer, seu Camilo? Ou qual a melhor tática, estratégia aí para comercialização daquilo que ainda não foi comercializado? Algo em torno de 40%, certo? Exatamente. A Livre Brasil, 40%, 45%. O Mato Grosso com um estágio até um pouco mais avançado, de 55%, 58% já vendido, e outros estados um pouco menos, né? Agora, a estratégia, eu acredito que é meio por aí no seguinte aspecto. Alguma soja que não está comprometida e sai antes da lavoura, pode ser aproveitada esses preços melhores. Claro que tem produtores que vendeu pouco para uma entrega a março e eventualmente tem alguma lavoura sendo colhida agora mais cedo, ainda ele consegue aproveitar, desde que, obviamente, tenha garantida a entrega, o volume para entregar nos lotes já comprometidos, mas com entrega mais adiantada para frente aí.
ele pode participar, porque a tendência do preço é cair um pouquinho mais em função dessas razões que falamos, prêmios que tendem a pressionar, frete que tende a subir, enfim, esses aspectos tendem a pressionar o preço, né? Então, se houver alguma soja disponível agora e não comprometida, acho que é uma boa oportunidade participar agora. Mas, você colocou muito bem aí, Alex, grande parte está comprometida. Eu acho que aí o grande compromisso do produtor no momento é satisfazer esses negócios já realizados, né, com a entrega do produto, enfim, completar aquela negociação já realizada antecipadamente, né? Eu acho que a gente vai viver, eu acredito piamente nisso, um ano de preços altos, vai continuar sendo altamente remunerador, não vejo muita preocupação de um colapso de preços neste ano. Próximo ano é outra história, para aquelas razões que falamos. Se a China vai continuar ativa, talvez muito mais, talvez muito menos, a gente não sabe, vai depender muito do comportamento da produção de suínos lá. E também vai depender muito da nova safra americana, né? Aí é outra história. Mas para este ano, acho que nós temos aí boas razões para acreditar que os preços continuarão altamente remuneradores, né? Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, sempre trazendo pontos importantes para a gente colocar aí nos nossos argumentos e, enfim, fazer os devidos questionamentos em relação a esses pontos aí. Muito obrigado e volte sempre. Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos, até a próxima. Grande abraço. Tá aí, Camilo Motter, Granoeste, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando essa queda forte de Chicago hoje lá para a soja, né? O milho também acompanhou aí essa queda bastante significativa, um dia depois de um relatório que acabou sendo positivo para a soja. O seu Camilo acha que a motivação começou com o milho puxando aí a queda nos contratos e acabou resvalando também na soja. Mas essa queda tem limite. Seu Camilo acha que o limite está ali entre 13,30, 13,20, acha que para baixo de 13 não volta mais. E a partir daí, com a soja ficando barata para o mercado, a volta dos compradores vai trazer de volta esse patamar que a gente viu acontecer ontem aí, acima dos $14. Então, é mais questão de tempo, vamos aguardar para ver como vai ser o comportamento aí dos preços diante das informações que a gente tem na mão até o momento. Obviamente que as surpresas acontecem, obviamente que a gente tem que ficar ligado nos acontecimentos, nos fatos novos que virão, mas até onde a gente consegue enxergar com os fatores que podem ser analisados nesse momento, a situação é bastante positiva para a soja e para os preços lá em Chicago ainda. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações. Olha aí, o mercado ainda não está fechado, mas a gente já consegue ter uma ideia aí do trabalho, né, do lado negativo aí de queda nos preços lá em Chicago da soja. O março, $13,53 por bushel, caindo 48 pontos mais 25. Maio, 46 pontos e meio de queda a 13,52. O agosto, $12,94 por bushel, 39 pontos e meio de queda. O setembro, $12,11 por bushel, 31 pontos mais 25 de baixa. Uma queda expressiva, portanto, para a soja lá em Chicago. Vamos ver o milho. Milho também caindo forte, caindo bastante aí para março, 23 pontos mais 75 de queda, a $5,32 por bushel. O maio, $5,30 por bushel, 23 pontos e meio de baixa. O julho, $5,18 por bushel, 20 pontos mais 75 de queda. E o setembro, $4,69 por bushel, uma queda de 12 pontos e meio. Esses são os números do milho. Temos também o trigo. Trigo também no vermelho, março, $6,34 por bushel, caindo 15 pontos mais 25, mais $6,39 por bushel, 14,5 de queda. Julho, $6,28 por bushel, 12 pontos mais 75 de baixa. Setembro, $6,27 por bushel, 12 pontinhos aí de queda. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito sua atenção, sua audiência e a gente te convida para continuar no site, afinal de contas tem
muito mais informações para serem postadas, muito mais cotações para serem finalizadas. Continue com a gente.